nessa questão do... vamos para Lucas 21, Lucas capítulo 21, isso aí, verso 29, sinais relacionados às nações aí, terminando essa parte para enviar. Então, desde a figueira e todas as árvores, quando começa a brotar, vendo, sabeis, por vós mesmos, que o verão está próximo. Assim também, quando vi acontecer essas coisas, saberei que está próximo o reino de Deus. E em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, aí continua aí. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Apelar-vos vós mesmos, para que nunca vos suceda que vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações desse mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. E já, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas. Quem tem de suceder, que tem de suceder e que está em pé na presença do Filho do Homem. Então, assim, tudo isso aí que nós vimos que está perto de acontecer, todos os sinais, sabe, o cristão aí está orando, vigiando, e aí ele coloca as preocupações do mundo, tudo aquilo que às vezes nos tira de focar um pouco naquilo que Deus tem para nós, na oração, do desejo da carne, dos prazeres do mundo, ou até nem só isso, mas essas preocupações mesmo de conta, de trabalhar, de estudar, de ter, de não ter, e às vezes a gente fica tanto tempo nessas coisas que esquece de ter um tempo a sós com Deus. E aí Jesus alerta para esse tempo aí estar próximo e para não passar desapercebido. Ezequiel capítulo 17, vamos lá para Ezequiel 17. Então, Ezequiel capítulo 17, 22 e 24. 17, 22 e verso 24. Olha só. Até o 24. Assim diz o Senhor Deus, também eu tomarei a ponta de um cetro e a plantarei o principal dos seus ramos, cortarei o renovo mais tenro e plantarei sobre um monte alto sublime. O monte alto de Israel o plantarei e produzirá ramos, dará frutos e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte. E a sombra dos seus ramos, alinharão a árvores de toda espécie. Saberão todas as aves do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei abaixo, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, disse e o fiz. Está falando aí sobre Israel. Então, aqui mostra essa questão de levantar uma nação ou outra, os reinos. Nós vimos na questão da estátua de Nabucodonosor, quando ele tem a visão, Daniel 2, da estátua, então tem o reino babilônico, depois eu tenho os persas, os medo-persas, o Império Grego, o Império Romano, e hoje, agora, os 10 dedos da estátua, questão dos governos. Agora nós temos uma mudança na geopolítica, Ronaldão, só um ações minutinho. que eram como a Inglaterra do século XIX, depois os Estados Unidos e a União Soviética deixa de existir, aí potências como o G7 e agora outros atores começam a surgir, como a China, a Índia, entre outros países, tudo isso vai mudando a geopolítica. E é importante porque
essas mudanças aí, essas independências desse país, a gente vê essas transformações que aí só vem trazendo guerras, né? A gente leu em Mateus, Marcos e Lucas aí. Em 1 Tessalonicenses 5:3, vamos lá para 1 Tessalonicenses 5:3. Pastor, 1 pastor, Tessalonicenses, verso 3. Então, pastor, 5:3. pastor, parece que tá com interferência no 1 som. Tessalonicenses está no. Oi, Pastor, o som tá com interferência, o seu som. O senhor tá escutando a gente? travou ali. Deixa eu pegar aqui. Então. Ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Ele não tá escutando. Melhorou? Aí, 5:3. Isso, vamos lá, voltou. Ó, quando andarem dizendo paz, segurança, eis que sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de carne. Aqui está para dar luz e de imóveis escaparão. Então, assim, quando a mulher começa a ter dores de parto, a criança vai nascer, não tem como segurar. Assim vai ser a volta do Senhor Jesus. Quando os sinais começarem, tudo vai voltar. Daniel capítulo 9, vamos voltar lá para Daniel 9, 27. Essa questão da paz aparente, Daniel 9, 27. As pessoas confiam, né, em governos para trazer essa paz. Ninguém está livre. E ele fará firme aliança com muitos por uma semana aí da tribulação. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares sobre a sua abominação. Virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ela. Então, assim, toda essa paz aparente vai até a metade da tribulação. E depois tudo vai mudar. Então, hoje, nós vivemos essa questão dos governos, uma promessa de paz aqui, outra ali. Infelizmente, isso não muda. A violência, a marginalidade e a desvalorização da vida humana. É muito interessante quando a gente vê lá em Apocalipse, nós vemos a questão do comércio de almas, comércio de vidas, e a gente vê assim, muitos políticos envolvidos nessa questão dos tráficos, não só de drogas, mas tráfico humano, tráfico de órgãos, tráfico de sexo, assim. Infelizmente, nós chegamos num ponto em que a vida humana não tem muito valor. E isso aí chega num ponto que acredito que Deus, como diz vários textos, né, ele chega ao ponto de vomitar, né? Como nós vamos ver em Apocalipse, ele chega ao ponto de vomitar. Por quê? Nós, não sei o que acontece, porque nós vemos tanta violência e tantas coisas, e nós, como cristãos, Deus tem que nos incomodar a orar por essa situação. A ficar incomodado, como nós lemos nas bem-aventuranças, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque a gente olha e fala que Deus não é possível, né? Traz sua justiça aí. As pessoas padecem e perecem por falta da presença de Deus. Nós, como cristãos, nós devemos, assim, ser incomodados, impelidos com relação a essa oração. A degeneração dos valores também, da família, questão dos conceitos de família. Lá em Mateus, vou lá para Mateus 24, isso que a gente leu, verso 37, Mateus 24, só o 37 e até o 39, 24, 37, 39, essas questões, esses sinais, né, sociais e morais,
O verso 37, pois assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio. E os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, assim, a volta de Jesus vai ser algo que as pessoas estão muito desatentas. Eu acredito que, assim, quando nós lemos essas preocupações do mundo, e a gente chega tão cansado que às vezes só quer sentar e não fazer nada. Sentar no sofá, às vezes não fazer nada. E aí, aquele tempo que poderia ajoelhar e ficar um tempinho com Deus, aí é cada um com Deus, mas assim, esse relacionamento com o Senhor, que Deus vai trazendo. Romanos capítulo 1, e aí vamos lá para Romanos capítulo 1, o verso 26, Romanos, verdade, Romanos 1, vamos começar do 18, vamos lá no 18 aqui, Romanos 1, 18, 18, isso, A ira de Deus que revela o seu contra toda a impiedade, e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Então ele chama a atenção e ele fala, olha, Deus está irado aí com relação à impiedade dos homens e a perversão. Aí a perversão é trocar aquilo que deveria ser o correto por alguma coisa que não é correto, que detém a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, manifesta entre eles, porque Deus lhe manifestou. Então, assim, tudo que o homem podia conhecer, olha só, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, assim, os fariseus que detinham conhecimento na época de Jesus, e aí o apóstolo Paulo chama a atenção não só dos fariseus, mas todos aqueles que ensinavam uma religião. Ele falou, gente, quando Jesus chegou e tirou o sacrifício, aquilo foi algo, gente, pensa, porque os fariseus ganhavam muito dinheiro, os sacerdotes, com relação ao sacrifício. O comércio de carneiro, de novilhas, de pombo. E Jesus vai entrar no ato do templo onde se vendia, né? Jogou banca para fora lá do seio da casa de meu pai e repreende todo mundo, porque ali já estava. Os filhos de Samuel também faziam isso, os filhos de Eli faziam isso. Então, assim, a gente vê que igrejas, a religião ganha muito, né? A venda de santinhos, venda de ornamentos religiosos, assim, a palavra de Deus diz, de graça receber, de graça dar. Ganhar dinheiro em cima daquilo que pertence a Deus, as pessoas precisam ouvir o Evangelho. De uma maneira tão preciosa isso para Deus, esse derramar a verdade de Deus, né? De uma maneira assim que pessoas precisam. E hoje em dia, tudo você paga, né? Tudo você paga. E conhecer de Deus tem que ser algo gratuito na vida de todas as pessoas. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus,
nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. E aí ele vai obscurecendo-lhes o coração insensato, incluindo-se os sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível e semelhança à imagem do homem corruptível, bem como aves, padrões e répteis. Então, chega ao ponto aí, e aí a gente pode ver a questão do, da mitologia grega, da mitologia romana, que eles colocam deuses como se fosse Deus. Então, ele coloca lá Zeus, Hércules, a Thor, e assim Deus. E você vê que essa questão do super-herói, né, às vezes as crianças conhecem, e, lógico que é um apelo aí da mídia, é mais fácil alguém conhecer um super-herói do que o próprio Senhor Jesus Cristo, às vezes. Eu tinha um aluno que nunca tinha ouvido falar de Jesus. Eu fiquei assim abismado, falei, como assim, né? Parece algo impensado, mas é porque não tem acesso. Muitos países, não é só, às vezes as pessoas estão preocupadas com isso, questão, é povo muçulmano, islâmico, não conhece Jesus, e esquece que no meio ocidental tem muita gente que também não conhece Jesus, por alguma falha nossa, como cristãos, que nós não estamos fazendo o nosso papel. Deus nos alerta com isso. E aí, ó, por isso, Deus, e aí, as pessoas assim têm essa fascinação por outras coisas que não são de Deus. Por isso, Deus entregou tais homens a imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e seguindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, nós temos essa questão aí da mudança da glória do Senhor. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente também, os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpezas, homens com homens, e receberam em si mesmo a merecida punição do seu erro. Infelizmente, assim, o pecado em nossa vida, ele vai tomando uma forma que cauteriza, independente, e aqui, um parênteses aqui, não é nem de dar ênfase a questão do homossexualismo ou não, mas é algo que, infelizmente, todos, a glutonaria, a mentira, a inveja, o adultério, a fornicação, está todo num nível só. E, em algum momento, isso vai cauterizando a nossa mente, o nosso coração, e aí nós não percebemos, e aí buscamos meios para justificar, às vezes, uma falha, um erro, uma mentira, e tem sempre falando para Deus assim, Deus, mostra a tua verdade, porque é fácil ser enganado, é fácil viver numa mentira, e precisa de Deus. E Deus dá esse alerta, chama isso aí. Né? Então, os valores têm se perdido, e isso passa a ser natural em muitas coisas. Né? Esse abuso da imoralidade, né? Entre outras coisas. Apego às coisas materiais. Vamos lá para Lucas 17, 34 e 36. Lucas capítulo 17, verso 34 e 36. E aqui, ó, uma coisa muito importante. Eu creio que a nossa maior falha, às vezes, como cristão, é dar muita ênfase ao pecado e pouca ênfase ao poder de Deus, a misericórdia de Deus com relação a todas as vidas. Difícil não é apontar o erro dos outros.
difícil é estender a mão para ajudar alguém a mudar de vida. Eu creio que essa é a parte, como cristão, o nosso maior propósito, até de conhecer aqui a Bíblia e de ver e mostrar, dar ênfase, não a questão dos fins dos tempos, o que deve acontecer, mas de dar ênfase no poder que Jesus pode fazer na vida das pessoas. Né? Não importa se Jesus vai voltar hoje ou amanhã, isso para nós não vai fazer diferença, a não ser, a única diferença que vai fazer é poder testemunhar do amor de Deus na vida das pessoas. Isso é o mais importante. A gente saber alguma coisa, entender, isso é muito importante. É importante no sentido de, poxa, eu vou falar de Jesus para alguém, porque essa vida precisa de Jesus, assim como eu, como você, todos os dias precisamos do amor de Jesus, do perdão de Deus sobre nossas vidas, o desejo de arrependimento. E isso só vai acontecer se não tiver acusação, nem julgamento, mas se tiver misericórdia de Jesus sobre nós, levando sobre a vida das pessoas, assim como Jesus. O mais tremendo de Jesus, que a única coisa que ele não via nas pessoas era o pecado que as fazia, mas a oportunidade de serem transformadas pelo amor de Jesus. Uma vez que ele mostrava para as pessoas, eu acho tão interessante assim, eu creio que a parte mais linda da palavra de Deus realmente é aquela mulher que foi pega em adultério, que eles trazem para Jesus, e assim, a vergonha que eles queriam expor, e eles queriam valorizar isso. O ser humano, às vezes, quer valorizar a vergonha das pessoas, a humilhação das pessoas, e aqueles fariseus trouxeram aquela mulher nua, assim, na frente de todo mundo, e incitando ódio, incitando a raiva, olha, porque a Bíblia disse, se alguém for pego, atira pedra, não sei o que, sabe isso? Inflamando esse ódio na vida das pessoas. Jesus simplesmente ajoelhou e começou a escrever na terra. Não falou nada. E aí levantou e falou, aquele que não tiver pecado, já tire então a primeira pedra. Aí parece que caiu em si e começaram a pensar do mais velho ao mais novo como sair. E Jesus perguntou ainda para a mulher, onde estão os seus acusadores? E isso é muito importante. E aí ela olha para Jesus e fala, não tem ninguém. Ele falou, nem eu tampouco te acuso. Então, assim, gente, o dia que eu falo para Deus, o dia que eu chegar nesse nível, eu falei, aí de mostrar a graça, valorizar a graça das pessoas. A ênfase nossa é na vitória de Jesus sobre o inferno, né? Não do pecado sobre a vida das pessoas. Então, Lucas 17:34, ele vai dizer, digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro, 2 mulheres estarão juntas, moendo o trigo, uma será tomada e deixada a outra, 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Deus mostrando aqui que não importa o que você estiver fazendo, a volta de Jesus é iminente. Ela vai acontecer, quer eu queira, quer não. A volta de Jesus está bem próxima. Então, ele dá esse exemplo, né, desses sinais que haverão de acontecer. O sinal religioso. Então, tudo isso a gente vê que assim, chegamos num ponto em que a humanidade não se preocupa mais com a volta do Senhor Jesus. Mas por que isso? Porque existe um sincretismo religioso muito grande. Vamos para Daniel 12? Vamos voltar lá para Daniel capítulo 12, verso 4. Daniel 12, verso 4. Ele diz assim, tu, porém, Daniel, encerra as palavras que disseram-lhe, até o tempo do fim, muitos esquadrinharão a saber, e o saber se multiplicará. E aí a gente leu lá em Romanos, em 1 Coríntios 13,
O saber multiplicando, o conhecimento vai se multiplicar, o amor se esfria. Então, Daniel, aí o verso 8, vamos para o verso 8, só para pular esse pedaço, só para acelerar aqui. Eu ouvi, porém, e não entendi. Então, eu disse, meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu, vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas. Selado até o tempo do fim. Então, até o tempo em que muitos serão purificados, embranquecidos, provados, mas os perversos procederão perversamente. E nenhum, aí ele continua, nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Então, assim, muitos serão embranquecidos, muitos serão provados, mas os perversos procederão perversamente. A maldade, né? As pessoas ganhando dinheiro em cima, sabe? É tão triste quando alguém passa a perna no outro, né? A perversidade tem a ver, é isso que as pessoas não entendem. A perversidade tem a ver com essa maldade de você se sobrepor sobre o outro. Às vezes as pessoas dão tanta ênfase no pecado, no, isso que às vezes é fácil de ver, aquele negócio, né? Ah, nunca matei, nunca roubei, nunca... Mas assim, quando alguém se beneficia em detrimento de outro, isso é perversidade. Qualquer benefício em detrimento do outro é uma perversidade, porque você sabe que está errado e mesmo assim continua naquele erro, prejudicando a outra pessoa. 1 Timóteo 4,12, vamos ver se está atento aí. 1 Timóteo 4,1, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2. Vamos lá. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns vão apostatar da fé, obedecendo espíritos enganadores e ensino de demônios. Então, assim, o inimigo tem colocado pessoas que ensinam errado e levando as pessoas a apostatarem da fé, dando mais ênfase ao nome de uma igreja, ao nome de Jesus. Dando mais ênfase ao nome de pessoas, ao nome de Jesus. E pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm cauterizado a própria consciência. Então, assim, chega num ponto que a consciência é cauterizada porque não acho que deveria ter sido fácil na época de Jesus. Vamos, eu tenho ali, ó, depois do cativeiro, 400 anos aproximadamente até Jesus. Então, vamos pensar. Eu tinha um ritual sacerdotal e Deus já não aparecia para aquele povo. A Arca da Aliança nem estava mais. Pensa. Eu não tinha a Arca da Aliança no Santo dos Santos e os sumos sacerdotes continuavam fazendo o mesmo ritual como se tivesse. Assim, Deus falou, gente, que sem noção é essa? Vocês entravam no Santo dos Santos, borrifavam o sangue na arca, e agora não tem mais. O que vocês estavam fazendo aqui? Né? Então, durante 400 anos ali, o povo ia atrás de uma coisa que não existia. Essa era a verdade. Quando, na verdade, deveriam orar, buscar o Senhor, e eles estavam sendo enganados por um ritualismo. Assim, só ir na igreja, esse momento tem que ser precioso, como Davi disse, né? Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O autor de Hebreus fala, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Estar numa igreja, numa congregação, é algo precioso para o cristão. Esse ajuntamento de nós irmos para a igreja num culto, no domingo, na quarta, no sábado, não importa o dia, mas você precisa, nós precisamos, né, desse corpo de Cristo.
Estar fora do corpo é esfriando, esfriando, esfriando. Às vezes as pessoas falam assim, eu só preciso de Deus, não preciso de igreja. Nós somos a igreja. E o ajuntamento é o mais importante. Nós precisamos, sim, né, fazer parte desse corpo. Então, agora começam esses ensinos e a pessoa vai, não preciso, não preciso. Precisa de alguém que nós, que nos oriente, que nos chama atenção, um discipulador. Precisa de alguém que a gente confesse nossos pecados, como diz Tiago, confessar uns aos outros. Nós precisamos de alguém que nós demos conta da nossa vida para esse alguém. Só assim nós vamos poder vencer as ciladas desse mundo. Amém? Amanhã a gente continua aí essa questão de Timóteo aí, os falsos profetas, tudo, porque isso faz parte dos sinais da volta do Senhor Jesus. Amém? Pai, eu quero agradecer pela honra de estarmos lendo a Tua palavra, falando com. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento nesse dia, incomode o nosso coração a olhar com olhos de misericórdia, de compaixão de nós mesmos e das pessoas que estão à nossa volta. Que possamos valorizar o Evangelho de Cristo na vida das pessoas e que o Senhor possa nos usar para ser luz na vida de qualquer pessoa que se achegue perto de nós, para que elas vejam o amor de Jesus e a misericórdia do Pai sobre a vida delas, para serem curadas, libertas, restauradas e transformadas. Incomoda o nosso coração, Deus, a ofertar o teu amor à vida das pessoas. E que Ele peça em nome de Jesus. Amém. Amados, mais uma vez, obrigado pela honra de estarmos juntos. Amanhã, espero vocês aí. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.